Assim como Irã e Israel estão trocando golpes cinéticos, vários relatórios indicam que Teherã pode ter realizado um teste nuclear subterrâneo pela primeira vez. Em 5 de outubro, o Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou uma atividade sísmica incomum, com magnitude de 4,5 a 10 quilômetros de profundidade. Isso aconteceu em uma área remota a sudeste da capital, Teherã. Aproximadamente no mesmo horário, vários meios de comunicação estatais iranianos, incluindo canais militares, relataram que um anúncio extraordinário sobre o programa nuclear do Irã seria feito em breve. O terremoto, a retórica, a localização e o momento adicionam uma camada de complexidade a uma região já com combustível. Então, o Irã detonou secretamente uma bomba nuclear para enviar uma mensagem enigmática aos israelenses? Não podemos saber e a inteligência de fonte aberta tem suas limitações. O que sabemos é que o planalto iraniano é propenso a terremotos e o epicentro de 10 quilômetros de profundidade pode ser apenas o valor base que os leitores sismográficos podem interpretar. Fumaça sem fogo é isso que esse incidente é. Mesmo assim, no grande esquema das coisas, parece cada vez mais provável que a liderança do Irã consiga colocar as mãos em armas nucleares. Se não este ano, então nos anos seguintes. A verdadeira questão agora é: o que aconteceria no dia seguinte? Embora o conflito israelense e iraniano pareça distante, seus efeitos ondulatórios são globais. Veja como os preços do petróleo reagiram só à possível ameaça ao suprimento do Irã. Cerca de 1/3 do comércio marítimo mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Se o Irã fechasse esse estreito, os preços disparariam. Portanto, toda a economia avançada está em risco. O Irã tem estado em desacordo com o Ocidente por quase meio século. Os americanos apoiaram Saddam Hussein durante a guerra Irã-Iraque, rotularam o Irã como parte do infame eixo do mal, colaboraram com Israel em um ataque cibernético à infraestrutura de enriquecimento iraniana e eliminaram o chefe das operações de inteligência estrangeira do Irã. Em suma, as coisas têm sido pouco amigáveis. Em resposta a essas atividades, o Irã desenvolveu uma constelação de forças proxy no Líbano, Iraque, Iêmen e Gaza. Ao armar, financiar e treinar milícias localizadas, o Irã estabeleceu uma dissuasão. Poderia causar caos nos interesses israelenses e americanos, sem precisar recorrer a meios convencionais. No entanto, as mortes de líderes de proxy como Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah transformaram as joias do Irã em relíquias. A capacidade assimétrica e de proxy de Teherã foi surpreendida, tanto que os iranianos agora podem estar correndo para estabelecer uma forma mais convencional de dissuasão às armas nucleares. Nos últimos meses, oficiais iranianos têm insinuado abertamente a necessidade de armas nucleares, enquanto o governo tem expandido constantemente o número e a sofisticação de suas centrífugas para purificar urânio. Em fevereiro de 2023, a Agência Internacional de Energia Atômica relatou que o Irã acelerou sua produção de urânio enriquecido para uma pureza de 84%, que está próxima dos 90% necessários para uma bomba nuclear. No mesmo mês, altos funcionários dos Estados Unidos testemunharam ao Congresso que o Irã poderia produzir materiais físseis suficientes para fabricar uma bomba nuclear em 12 dias. Bem, já se passou mais de um ano desde essa avaliação, e em meio a hostilidades contínuas no Oriente Médio, as preocupações com o programa nuclear do Irã se intensificaram. Legisladores americanos e israelenses prometeram consistentemente impedir que o Irã desenvolva uma bomba nuclear, prometendo atacar os locais nucleares iranianos se a nação se aproximar de um ponto crítico de capacidade. As tensões quase escalaram para um conflito aberto, mas os americanos recuaram no último momento. Hoje, no entanto, tais ataques aéreos não são mais viáveis. As instalações do Irã estão enterradas muito profundamente e o conhecimento nuclear se proliferou demais. No melhor dos casos, ataques aéreos e assassinatos poderiam atrasar o Irã por alguns meses
até que a infraestrutura seja reconstruída. Agora estamos muito avançados no processo para ter segundas opiniões. Suponha que o Irã construiu um arsenal de bombas nucleares, incluindo ogivas e sistemas de entrega. Como ele se comportaria? Bem, isso dependeria em grande parte da sua doutrina nuclear. Ele poderia fazer como a Índia faz e estabelecer um órgão centralizado para manter um controle rigoroso sobre seu arsenal nuclear e usá-lo apenas em uma questão de vida ou morte. Alternativamente, poderia fazer como o Paquistão faz e dispersar e delegar armas nucleares táticas aos comandantes em campo, projetadas para afastar ameaças militares convencionais. A postura que Teherã adotar determinará sua política externa. Na maioria dos casos, as armas nucleares tornam a alta cúpula mais beligerante. Isso é exatamente o que aconteceu com o Paquistão quando adquiriu armas nucleares. Apenas um ano após o surgimento nuclear, grupos paramilitares apoiados pelo Paquistão invadiram o território controlado pela Índia. Da mesma forma, com a Coreia do Norte, 4 anos após seu primeiro teste nuclear bem-sucedido, atacou e torpedeou um navio sul-coreano. Um Irã armado nuclearmente agiria de maneira igualmente descarada e imprudente. Por exemplo, no Golfo Pérsico, Teherã poderia exercer mais pressão sobre seus rivais para alcançar objetivos estratégicos. Esta via fluvial abriga uma dúzia de instalações militares dos Estados Unidos, incluindo bases aéreas em Omã, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Também existem bases navais no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos, além de algumas bases avançadas no Catar, Arábia Saudita e Kuwait. Essas instalações estão cheias de armas modernas de longo alcance. Eles colocam os locais demográficos, militares e logísticos do Irã sob controle de fogo americano. Por outro lado, eles também garantem o fluxo de petróleo bruto e gás natural para os mercados globais, que passam pelo Estreito de Hormuz. De certa forma, as bases militares americanas restringem o poder do Irã à sua própria geografia. Teherã, no entanto, vê isso como um cinturão de contenção, uma coleira da qual deseja se livrar desesperadamente. Um Irã armado nuclearmente gostaria de fazer exatamente isso, enquanto usa a ameaça de escalada nuclear para dissuadir a retaliação militar. Para começar, poderia forçar os Emirados Árabes Unidos a se renderem a 3 ilhas disputadas, a Greater Thumb, a Lesser Thumb e Abu Musa. Essas ilhas foram inicialmente ocupadas pelo Irã em 1971, durante o tempo da monarquia e a formação dos Emirados Árabes Unidos. Hoje, tanto Teherã quanto Abu Dhabi reivindicam as ilhas como suas, e por mais de 40 anos, a disputa tem sido um ponto sensível nas relações. Se os Emirados Árabes Unidos cederem, o Irã poderia usar as ilhas para estabelecer instalações militares avançadas, incluindo plataformas de lançamento de mísseis, que poderia usar para obter vantagem adicional. Além disso, tomar as ilhas disputadas poderia estabelecer um precedente perigoso. A reivindicação irredentista do Irã é baseada no contexto histórico, argumentando que as ilhas faziam parte do Império Persa no século VI a.C. Se o Irã tiver sucesso, poderia tentar retroceder o relógio em outros lugares, o que tornaria sem efeito as fronteiras reconhecidas internacionalmente. Em outras partes da região, um Irã audacioso e armado nuclearmente procuraria recrutar e desenvolver novas unidades de procuração, particularmente baseadas em xiitas. A costa leste da Arábia Saudita tem uma população majoritariamente xiita concentrada em torno da cidade de Catife. Como no Líbano, Iraque e Iêmen, as operações de inteligência iranianas procurariam sondar o território saudita e reunir uma nova força de procuração lá. Fazer isso alteraria permanentemente o equilíbrio de poder entre o Irã e a Arábia Saudita, que existiu até agora. Entrar para o clube nuclear também remodelaria fundamentalmente a maneira como Teherã se vê. O Irã já possui uma mentalidade ideológica que legitima sua interferência nos assuntos dos outros. Um Irã armado nuclearmente amplificaria tais crenças ideológicas.
Teherã procuraria extrair concessões de segurança, políticas e econômicas de todos os seus vizinhos. Por exemplo, procuraria terminar o corredor econômico Índia-Médio Oriente-Europa. Esta iniciativa, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, prevê um corredor de trânsito que começa na Índia e atravessa os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Israel e Grécia, antes de chegar à Europa. O conflito em Gaza praticamente invalidou o corredor e um Irã nuclear gostaria de abolir completamente a rota. Outro corredor que o Irã desgosta é o corredor Zengazur, que faz parte do maior corredor central. Vai da Ásia Central através do Mar Cáspio e depois para a Turquia. O corredor Zangazar oferece uma rota ligeiramente mais curta, conectando o continente do Azerbaijão com seu exclave ocidental, passando pelo território armênio. Os termos e condições ainda estão sendo negociados entre Azerbaijão e Armênia. O Irã, no entanto, se opõe ao corredor porque quer que a rota passe por seu território e, assim, faça parte do comércio chinês-europeu que se expandirá nas próximas décadas. Como resultado, o Irã entrou em conflito com o Azerbaijão, que por acaso tem profundos laços militares, econômicos e políticos com Israel e Turquia. Ainda mais complicado, o Azerbaijão também faz parte do corredor Norte-Sul, que vai de Moscou a Baku, Teherã e depois Mumbai. Um Irã armado nuclearmente procuraria renegociar os termos para este corredor e os outros de maneiras que saia por cima. No total, estes são apenas alguns campos de batalha onde os iranianos poderiam tentar usar a dissuasão nuclear para compelir potências distantes e próximas a reconhecer seus interesses. A rivalidade do Irã com Israel está à beira de uma mudança fundamental. Apesar da retórica antagonista, a liderança do Irã reconhece a superioridade militar convencional de Israel e a vantagem nuclear. Em abril, quando Israel atacou a missão diplomática do Irã na Síria e os iranianos responderam lançando mísseis e drones em Israel, Teherã minimizou deliberadamente a resposta retaliatória israelense para evitar um conflito mais amplo envolvendo os Estados Unidos. Um Irã armado nuclearmente remodelaria essa configuração. Como tanto os israelenses quanto os iranianos dependeriam de seus arsenais nucleares para protegê-los de uma escalada convencional, a única maneira de lutar seria descontar nos espectadores. Essa dinâmica é conhecida como o paradoxo da estabilidade e instabilidade, uma tese comportamental que remonta à Guerra Fria. Segue da seguinte maneira: à medida que a probabilidade de conflito nuclear diminui, a probabilidade de guerra convencional aumenta. E à medida que a probabilidade de conflito nuclear aumenta, a probabilidade de guerra convencional diminui. Em termos leigos, o conflito de baixa intensidade entre Irã e Israel se desenrolaria cada vez mais abertamente, pois a retaliação nuclear impediria um conflito em grande escala. Portanto, um Irã armado nuclearmente e um Israel armado nuclearmente poderiam coexistir, mas de forma violenta. A dissuasão concedida pelas armas nucleares permitiria aos israelenses e iranianos redobrar sua luta armada. O cenário no Líbano e em outros locais pode se tornar a nova realidade. Além disso, um Irã armado nuclearmente aumentaria forças de procuração como o Hezbollah e o Hamas. Assim como a tentativa soviética de construir instalações de mísseis em Cuba, os iranianos poderiam tentar contrabandear bombas nucleares para as mãos do Hezbollah. A inteligência israelense terá infiltrado profundamente o Hezbollah para repelir tal bomba suja, mas a ameaça ainda estaria lá. Como resultado, Hezbollah, Hamas, os Houthis e as milícias iraquianas provavelmente se comportariam de maneira mais beligerante, sabendo que têm o apoio de uma potência armada nuclear. Enquanto isso, para o Irã, os riscos de apoiar seus representantes diminuiriam conforme a dissuasão nuclear fosse estabelecida. Visto em um contexto maior, os Estados Unidos poderiam aprender a conviver com o Irã possuindo armas nucleares. Mas muitas das nações regionais verão isso de maneira diferente.
alguns procurarão maneiras de dissuadir os iranianos desenvolvendo suas próprias armas nucleares. Os sauditas já insinuaram mais de uma vez que iriam buscar um dissuasor nuclear próprio se o Irã conseguisse uma bomba nuclear. Turquia, Egito e Emirados Árabes Unidos também devem explorar essas opções. Assim, quando o Irã se tornar uma potência nuclear, uma corrida armamentista nuclear será inevitável. O paradoxo estabilidade e instabilidade sugere que tal corrida armamentista seria essencial para estabilizar a região mais ampla. O poder nuclear é tão destrutivo que mesmo os líderes mais determinados o respeitam. Dito isso, este é um daqueles experimentos de ciências sociais que os formuladores de políticas preferem evitar. Se o recente terremoto se revelar um teste nuclear, Teherã precisará de alguns meses a mais para desenvolver um arsenal de meia dúzia ou mais antes de detonar um na superfície. Os iranianos não vão querer disparar uma arma ao ar livre e depois ficar sem munição. No entanto, até que esse arsenal esteja em posição, as circunstâncias se tornarão mais perigosas. Será como desarmar uma bomba de olhos vendados. Eu fui seu anfitrião Siobhan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e até logo.